Eu tenho um amigo que às vezes ele chega no serviço todo feliz, mas aí no outro dia ele já chega totalmente desanimado, não quer falar com ninguém. E aí de repente ele fica completamente nervoso e a gente não entende o porquê. Eu acho que ele é bipolar. As pessoas têm essa dúvida do que é, afinal de contas, o bipolar. O que é o transtorno bipolar de humor? E esse é o motivo do vídeo de hoje. Antes de a gente começar a falar sobre o que é o transtorno bipolar de humor, é importante a gente diferenciar e entender o que é, afinal de contas, humor. Humor, como um livro de psiquiatria diz, é o nosso estado de ânimo, é o nosso tônus afetivo basal. Como assim, Danilo, é o tônus afetivo basal? Esse conceito, quando a gente lê no livro, é um pouco confuso mesmo. E é melhor a gente olhar para o exemplo, que fica tudo mais claro. Pensem comigo com uma pessoa que está deprimida. É como se ela tivesse com um óculos que ela vê tudo preto e branco. É como se a vida dela não tivesse mais o colorido que tinha antes. Então, como é que ela se relaciona com o mundo? Ela não tem mais prazer nas coisas que ela tinha antes, ela não tem mais a energia que ela tinha antes. E ela faz a leitura de tudo nesse formato preto e branco, como se as coisas não tivessem mais o brilho de antes. Esse estado de disposição, esse estado emocional em que ela entra em contato com a realidade, a gente fala que é humor. Como a gente pode perceber, numa pessoa que tem depressão, o humor a gente fala que é hipotímico, ele está lá para baixo. Nada tem graça, as coisas perderam o colorido. Inclusive, esse estado de humor altera inclusive as percepções que ela tem de mundo. Talvez uma pessoa chegue nela e pergunte, ou peça, ou convide, vamos sair para dançar, vamos sair para uma viagem. Ah não, acho que não vai ter graça essa viagem, não tem prazer mais em ficar no meio das pessoas, as pessoas rindo me incomodam. Então, percebe que a leitura de uma coisa que deveria ser boa, aqui está comprometida justamente por causa dessa disposição emocional que ela tem? Isso é humor. Quando a gente vai pensar em transtorno bipolar, além do humor, a gente tem que pensar na energia da pessoa. E aí eu quero dividir a energia de duas formas, a energia mental e a energia física. Entrando de fato agora no transtorno bipolar, o que caracteriza essa doença? Essa doença é caracterizada por fases de depressão e fases de euforia. A gente chama essas fases de euforia na psiquiatria de mania. Não é aquela mania de lavar a mão, mas uma mania que eu vou explicar o que é. Ou, quando é menos intenso essa mania, a gente fala que é hipomania. Ah, Danilo, você já falou demais, mas não entendi nada. É agora que eu quero entrar. Diferente do que muitas pessoas pensam, que o transtorno bipolar de humor é aquela pessoa que muda de uma hora para outra, aquela que está de manhã bem e no final do dia já está mal, o transtorno bipolar ele é caracterizado por fases. Fases em que, em um momento, a pessoa vai ter uma fase deprimida, ela vai estar com humor hipotímico, ou seja, ela vai estar mais triste, chorosa, ela vai estar com aquela visão mais preto e branco do mundo. Só que além dessa visão preto e branco do mundo e aquela falta de prazer com relação às coisas que antes ela gostava, ela vai ter o problema na energia. Lembra que eu comentei? Aqui a energia mental vai estar menor. Então ela se cansa muito mais facilmente ao executar tarefas que antes ela fazia. O raciocínio é mais difícil, às vezes, e fica mais indeciso com relação às atitudes. Com relação ao comportamento, a energia física, ela vai estar mais cansada o tempo inteiro, ela não vai ter disposição física para tomar atitude com relação às coisas da vida. E quando a gente junta isso tudo, uma pessoa nessa fase depressiva, ela vai apresentar, inclusive, ou pode apresentar, pensamentos de inutilidade, de culpa, inclusive com pensamento suicida. Acompanhando esses sintomas, que são os principais, a pessoa pode ter alteração de sono e de apetite também. Isso a gente fala que é a fase depressiva do bipolar. Essa fase depressiva não dura 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Ela dura dias, semanas. Para caracterizar, é 2 semanas nessa fase, pelo menos. Mas só que ela não vai ficar só nessa fase. Como o próprio nome já sugere, ela é bipolar. Ela vai partir para uma outra fase em um outro momento da vida dela, que seria a fase de mania ou hipomania.
E aqui o humor já não vai estar mais hipotímico, vai estar um humor hipertímico. Aqui ela vai estar com óculos que ela vê tudo mais colorido, tudo é feliz demais, tudo tem mais graça, ela vai ter prazer em muita coisa ao mesmo tempo, né? Aquela pessoa que, além de ver um mundo mais colorido, ela também vai ter um excesso de energia mental, que vai traduzir como? Ela vai falar para a gente que os pensamentos estão mais rápidos na cabeça, ela está com vários projetos ao mesmo tempo, está planejando fazer muitas coisas. E aí, além dessa questão de falar que o pensamento está rápido na cabeça com vários projetos, a gente vai notar isso na fala, que ela tem uma pressão por falar, uma fala acelerada, que às vezes é até difícil deixar a outra pessoa conversar com ela, só ela quer falar. Ela vai, inclusive, ter uma energia física muito maior. Tanto a energia mental quanto a energia física estarão aumentadas. E aí, ele dorme menos do que o normal e já se sente descansado. Dorme 2, 3, 4 horas por dia e já está descansado. Começa a lavar a casa de madrugada. E juntando tudo isso, tanto o humor hipertímico quanto a energia em excesso, ela vai se envolver em várias coisas ao mesmo tempo, em vários projetos. Inclusive, aqui, ela pode fazer alguns atos que a gente fala que são atos muito impulsivos, impensados. E aí começa a usar álcool excessivo, drogas, começa a ter uma libido aumentada, um desejo sexual aumentado, compras excessivas, se envolve com jogos, por exemplo. E aí, nessa fase, a gente fala que pode existir, inclusive, fenômenos psicóticos. A pessoa pode, inclusive, achar que tem poder especial, que é o novo enviado de Deus na Terra, o que a gente chama de delírio, ou ainda achar que é dono de vários bens, quando na verdade não é. A pessoa também, nesses momentos, pode escutar vozes. Escutar vozes nem sempre é esquizofrenia, como muita gente pensa. Aqui a gente tem a fase de mania, quando é muito intenso. Quando essa fase de excesso de energia, fazer várias coisas ao mesmo tempo, falar muito, pensamento acelerado, dificuldade de focar a atenção, tudo isso junto acontece de uma forma menos intensa, a gente chama de hipomania. E é interessante que essas pessoas, às vezes, numa fase de hipomania, elas vão ficar mais produtivas e às vezes até gostam. Elas não procuram tratamento nessa fase, que ela está alegre demais, por que ela procuraria tratamento? E o bipolar é justamente isso, ele vai alternar essas fases de depressão, que duram pelo menos 2 semanas, e as fases de mania ou hipomania. Uma hipomania, para a gente caracterizar, tem que durar pelo menos 4 dias, enquanto que a mania, 1 semana. Como vocês podem ver, são fases, não são momentos de um para outro. E aqui a gente define o que é um bipolar. Então aquela pessoa que muda de humor ou muda a atitude de uma hora para outra, talvez não seja bipolar. É importante passar por avaliação psiquiátrica, porque talvez essa pessoa, na verdade, tenha um outro problema. Um problema que costuma oscilar bastante essa questão de humor é o transtorno de personalidade borderline, por exemplo. É uma outra hipótese diagnóstica que essa pessoa pode ter. Espero que tenha ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.